Olá, tudo bem? Eu sou Bruna Tatibana, acadêmica de medicina do Unisalesiano, atual presidente da Liga Acadêmica de Oncologia, e estou aqui para apresentar para vocês uma aula de câncer de mama no CIT, nosso Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Estou aqui com meu parceiro Gui. Oi, meu nome é Guilherme Tadoni, eu sou atual vice-presidente da Liga de Oncologia do Unisalesiano e hoje a gente vai aqui bater um bate-papo com o Dr. Caio Saito, que vai falar pra gente um pouquinho sobre câncer de mama. Isso aí. Então, primeiramente, boa tarde, Gui, boa tarde, Bruna. Muito obrigado pelo convite, por estar falando desse assunto tão importante aqui, que é o câncer de mama. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Caio Saito, eu sou médico, sou cirurgião pelo Hospital do Rossio de Curitiba e sou mastologista pelo Instituto Brasileiro de Controle do Câncer em São Paulo, tá? Então, acho que vou começar aqui a aula sobre o câncer de mama, né? Falar um pouquinho sobre um tema tão importante que na saúde da mulher aí, tá bom? Então, beleza. Então, agilita ali a nossa logo da Liga, né? A logo do Salesiano. E é onde eu fui feliz de fazer a residência, que é o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, tá? Onde eu aprendi tudo isso que eu vou expor para vocês. Bom, então vamos lá. A gente sabe que o câncer de mama é a proliferação maligna de células epiteliais, né? Que margeiam os ductos ou lóbulos da mama. Então, dá origem para o nome, carcinoma ductal ou lobular. Além disso, a gente tem tumores mesenquimais, né, que se originam no mesênquima da mama, que são sarcomas e tumores filoides malignos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A gente sabe que na fisiopatologia, né, no desenvolvimento do câncer de mama, a gente tem um componente genético e um componente hormonal, né. Ao contrário do que muita gente pensa, o câncer esporádico ele é muito mais comum, né, do que o câncer de mama de origem genética. Então, cerca de 70% são de origem esporádica. Então, de acordo com o que acontece no ambiente, exposição à radiação, hábitos de vida, apenas 15% ali, 15 a 20% são relacionados a genes de moderada penetrância, né, que a gente fala, que são os cânceres de origem familiar, e apenas 10%, então você vê que a grande minoria é aliada a genes de alta penetrância, né, como BRCA1, BRCA2, P53, que é da síndrome de Nephroman. Então é mais raro assim os tumores de origem genética, ao contrário do que muita gente pensa. A gente sabe que é o segundo tumor maligno mais frequente no Brasil e no mundo, né? É a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira. E a gente sabe que não é só mulher que desenvolve câncer de mama, né? A gente sabe que é raro, mas 1% de todos os casos de câncer de mama acontecem, de todos os casos de câncer de mama que acontecem, 1% aí acometem o sexo masculino. Então, é um dado legal para se falar aí e ter ciência. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da anatomia da mama, tá? Então a gente sabe que a mama ela é como se fosse um órgão envelopado, né? Então a gente tem ali a pele, tecido celular subcutâneo, né? Aí depois vem a face superficial. A face superficial é a última camada antes do começo do tecido mamário propriamente dito, né? A gente tem os ductos, os lóbulos, né? Tem estroma. No estroma a gente passa vasos sanguíneos, vasos linfáticos, né? E a gente sabe que a mama também tem um componente gorduroso bem importante, né? Acabando a parte da mama, a gente sabe que ela descansa no músculo peitoral maior, que a gente consegue ver ali na imagem, né? E entre o peitoral maior e a mama, a gente tem a fáscia retromamária, né? E o espaço retromamário de Chasinac, que geralmente quando a gente vai fazer uma prótese estética é onde a gente coloca quando a gente opta pela técnica subglandular, né? Então depois da mama vem então do espaço o peitoral maior e depois o peitoral menor, né? Que está em íntimo contato com as costelas e os músculos intercostais, tá? Entre o espaço do peitoral maior e peitoral menor existe também um espaço que contém bastante linfonodo, tá? Quando a gente descreve lesões na mama, a gente pode dividir ela em quadrantes, né? Então a gente tem um quadrante superolateral, que é onde a gente tem a maior concentração de tecido mamário, né? Então é onde acometem 60% dos nódulos, lesões acontecem mais onde tem mais mama, que é no quadrante superolateral, tá? Então a gente tem o quadrante superomedial, que tem um pouco menos de tecido mamário, né? Quadrante inferomedial e quadrante inferolateral. E a gente pode descrever também as lesões na mama como se fosse um relógio. Então a gente vê de frente, a gente pode falar, o paciente tem um nódulo às 12 horas de mama direita. Então a gente já sabe que está na junção dos quadrantes superiores. E assim vai. É uma forma fácil que a gente consegue descrever com exatidão aonde está as lesões, tá? A gente sabe, voltando um pouquinho para a anatomia, que a gente tem o CAP, né, que é o complexo areolo-papilar também, que ali a gente tem embaixo o plexo subareolar de Sapien, né, que é onde desemboca tudo que a mama produz ali de líquido, leite, né, quando vai amamentar. Então é legal falar disso.
Falando um pouco da anatomia da vascularização, a gente sabe que a principal irrigação da mama vem da parte medial, da torácica medial, né, cerca de 60%, 30% da torácica lateral e os outros 10% de ramos intercostais. Tá? É importante saber disso, né, porque quando a gente vai fazer uma reconstrução mamária, vai fazer uma quadrantectomia, a gente tem que priorizar a parte medial, que é a parte mais importante assim, da vascularização da mama. Tá? E não tem como falar de câncer de mama sem falar de linfonodo, tá? Então a gente sabe que cerca de 95 a 97% de tudo que a mama produz de líquido, né, vai para a cadeia axilar, né? Então toda vez que a gente está diante de um câncer de mama, a gente tem que saber o status linfonodal, seja para o linfonodo sentinela ou seja para uma linfadenectomia axilar clássica, né? Hoje a gente prefere a técnica de linfonodo sentinela quando ela está indicada, tá? Porque tem uma chance menor de linfedema, que a gente tira 1 ou 2 linfonodos ali captantes dos primeiros da cadeia, né? Os outros 3, 5% são drenados para a cadeia mamária interna. Então, eu falei que 95% a 97% drena para a axila, os outros 3, 5% para a cadeia mamária interna. Quando a gente vai falar de linfonodo, a gente tem uma classificação que chama-se classificação de Berg, tá? Que a gente descreve basicamente a localização dos linfonodos. E quem manda nela é o peitoral menor, tá? Tudo que está lateral ali, a gente vê no número 1, é o que está lateral, o peitoral menor é nível 1, né? Entre as bordas do peitoral que está como número 2 ali na imagem, a gente classifica como nível 2, e tudo que está na parte medial do peitoral menor seria nível 3, tá? Então, nível 1, nível 2, nível 3, quanto mais for andando, mais o câncer progrediu, né? Maior o acometimento da doença, tá? Beleza, a gente já passou um pouco sobre a epidemiologia, passou um pouquinho sobre a anatomia, tá? Agora a gente vai falar um pouco de fator de risco. Eu costumo falar que o legal, quando a gente pensa em fator de risco, tá? Para mama não é decorar, é entender a doença, tá? A gente sabe que a maioria dos cânceres de mama são responsivos a hormônio, né? Então, tudo que aumenta a janela de exposição da mulher a hormônio aumenta a chance de risco de câncer de mama. Então, pacientes que tiveram menarca precoce, menopausa tardia, né? Pacientes que nunca amamentaram, pacientes que são obesos, já tem uma conversão periférica maior de estrogênio, então a gente sabe que também tem esse fator. Pacientes mais idosos, então quanto maior a tua idade, né, mais tempo você ficou exposto ao hormônio, né? Então, idade maior que 40 anos também é um fator de risco. Ser do sexo feminino também é um fator de risco. A gente sabe que, como eu falei no começo da aula, acomete também homens com câncer de mama, então é um fator interessante, tá? Mutações genéticas, né? Mutações genéticas, está bem documentado isso hoje na literatura. Então, a gente sabe que tem genes de alta penetrância, como BRCA1, BRCA2, P53, que são genes que aumentam mais que 80% a chance de ter câncer de mama e alguns até de ovário. Então, isso é bem documentado, tá? Exposição à radiação, né? Entre outros, tá? Vamos lá. E quais são as queixas e sintomas clínicos mais comuns do paciente com câncer de mama? A ideia aqui, o que a gente gosta é diagnosticar quando ele é assintomático, né? Então é para isso que existem os programas de rastreio. Então o que é o câncer de mama sintomático? Aquele câncer de mama que existe, a paciente não sente nada e que é detectado ali no exame de rastreio. Você fez a mamografia, identificou uma microcalcificação, um nódulo subcentimétrico, biopsiou e deu câncer. Esse é o cenário perfeito. A gente diagnostica o câncer em estágios iniciais, tá? Quando não assintomático, a queixa mais comum é nódulo. Então, geralmente, quando a paciente se queixa de alguma coisa, é nódulo mamário frente a um câncer de mama, tá? Lembrando aqui que nem todo nódulo é câncer, tá? Pelo contrário, a grande maioria dos nódulos não são câncer. Mais de 80% são de origem benigna. Então, são os tumores fibroepiteliais, como fibroadenoma, benignos, tá? E também descarga papilar. A gente sabe que tem a descarga papilar que é suspeita e tem a descarga papilar que não é suspeita, que é fisiológica, né? Então, quando que a descarga papilar é suspeita, né? Então, unilateral, né, uniductal, em água de rocha ou sero sanguinolenta, a gente pensa em uma descarga papilar suspeita, tá? Agora, quando ela é benigna, quando ela é bilateral, né? Quando ela é provocada, não é espontânea, né? Quando ela tem aquele aspecto amarelo esverdeado, a gente fica mais tranquilo, né? Então, a gente sabe que nódulo, tá? Um grande sinal, um grande sintoma aí do câncer de mama e descarga papilar suspeita, tá? Alterações de pele também, a gente vai ver algum câncer inflamatório também, hiperemia, algumas podem também se apresentar diante de um câncer de mama, tá? Então, coloquei ali no slide uma sequenciazinha que não é obrigatória, mas que pode acontecer, tá? Para o desenvolvimento de câncer de mama, que é o epitélio normal, né? A partir de um momento, esse epitélio normal pode sofrer uma hiperplasia epitelial, né? Típica. Em algum momento, ela sofre alguma mutação ou se torna atípica.
Se torna um carcinoma intraductal ou intralobular, que respeita a membrana basal, que ele não rompe a membrana basal. E a partir do momento que ele rompe a membrana basal, ele se torna um carcinoma invasor, que ele ganha a possibilidade de atingir vasos sanguíneos, vasos linfáticos e ganha a possibilidade de metastizar. Então, basicamente, essa é a sequência natural da doença. Não é obrigatório que todas as etapas se cumpram, mas é basicamente uma linha do tempo aí para a gente entender um pouco melhor a doença, tá? E como eu falei, a gente bate o tempo todo em programas de rastreio porque a gente quer detectar, quer diagnosticar em fase assintomática. Então, para isso, a gente tem programas de rastreio bem estabelecidos frente ao Ministério da Saúde, frente à Sociedade Brasileira de Mastologia, que são um pouco diferentes. Então, o Ministério da Saúde, para pacientes de baixo risco, recomendava aí, que comece esse rastreio a partir dos 50 aos 69 anos, com mamografia a cada 2 anos, tá? Pacientes de alto risco preconiza o início aos 35 anos, com mamografia e exame físico de forma anual, tá? Já a Sociedade Brasileira de Mastologia começa antes esse rastreio, tá? Então, para pacientes de baixo risco, a gente começa a partir dos 40 anos, com mamografia e exame físico anual. Tá? E para alto risco, a gente começa com uma idade mínima de 25 anos, a gente considera também o uso da ressonância magnética intercalado com a mamografia. Se, por exemplo, a mãe da paciente teve câncer de mama aos 38 anos, a gente começa 10 anos antes do diagnóstico da mãe, então aos 28 ali. Então, por isso que a gente coloca 25 anos como idade mínima, não antes disso. Então, se a mãe teve aos 34, você não vai começar aos 24, e sim aos 25. Então, é basicamente isso que a gente tá diante, tá? Eu, na prática clínica, eu gosto bastante do rastreio a partir dos 40 anos de forma anual. Eu acho bem interessante essa prática aí. Então, a gente sabe que a mamografia é bem estabelecida, é o exame que muda a mortalidade de câncer de mama em até 30%. Tá? A mamografia é o exame que a gente escolhe para rastreio. Tá? Então, quando a paciente está assintomática, a mamografia é o exame de escolha para começar o rastreio a partir dos 40 anos para paciente de baixo risco. Ela é o único exame que identifica microcalcificações, né? As microcalcificações pleomórficas agrupadas são suspeitas, são um exemplo de microcalcificações suspeitas, né? A gente pode usar a mamografia além do rastreio para estudo de lesões palpáveis também. Acompanhamento pré e pós-terapêutico de pacientes com câncer de mama. Então, a gente às vezes a gente identifica uma paciente com câncer de mama, faz uma mamografia, indica uma quimioterapia neoadjuvante para essa paciente, que é a quimioterapia que a gente faz antes de operar, né? A gente documenta pré e pós-químio, né? Para ter um planejamento cirúrgico bom. Existe também essa possibilidade do uso da mamografia. Tá? Guia para procedimentos invasivos. Então, por exemplo, a gente usa a mamografia para biopsiar microcalcificações. A gente sabe que microcalcificações não são palpáveis, né? Então, a gente tem uma microcalcificação suspeita, a gente pode fazer uma core biopsy, que é biópsia por agulha grossa guiada por mamografia. Então, isso é muito interessante. Isso por ultrassom não seria possível. O ultrassom é bom para nódulo, mas para microcalcificação não é. Tá? E como eu disse aí, para planejamento cirúrgico. O ultrassom, ele é complementar à mamografia, tá? Eles não é mamografia ou ultrassom, um não substitui o outro, eles têm funções diferentes, tá? O ultrassom é muito bom para analisar nódulo. Então, se você vê um nódulo suspeito na mamografia ali, mamas densas, né, que pode obscurecer algumas lesões, o ultrassom é bem interessante, tá? É utilizado em pacientes mais jovens, justamente por isso, tá? E ela diferencia bem de nódulos sólidos e císticos. O nódulo sólido é aquele que tem conteúdo sólido dentro, né? Já cisto é como se fosse uma bola de água dentro, a gente fica mais tranquilo, tá? Então, eu coloquei na imagem características imaginológicas no ultrassom de um nódulo provavelmente benigno, né? Fibroadenoma, então a gente vê que ele é bem delimitado, ele tem reforço acústico posterior, né? A gente vê que ele é circunscrito, então são características aí que provavelmente é uma lesão benigna, tá? Já o maligno, você vê que ele é lobulado, né? Ou irregular, muitas das vezes, tem uma sombra acústica posterior, então é uma lesão que a gente classifica como B4 ou B5, a gente tem que biopsiar. Tá? Se a gente vê lesões que são provavelmente benignas, a gente classifica o nódulo como B3. Se a gente vê que tem alguma suspeita, a gente tem que classificar de acordo com a suspeição em B4 ou B5 e aí em biópsia está indicada. Tá? Então, isso que eu estou falando é a classificação de Beard's, né? Então, passando rapidinho aqui, a classificação de Beard's é aquela classificação que a gente usa para exames da mama, né? Principalmente para o ultrassom, como eu estava falando. Vai de 0 a 6. O Beard's 0 é um exame inconclusivo, então uma mama densa, por exemplo, que você fez uma mamografia, você vai precisar de um complemento, não é que está errado, tá? É que você vai precisar de uma ressonância ou de um ultrassom para complementar. Categoria 1 é um exame normal, tá? Beard's 2 é aquele que tem achados benignos, como, por exemplo, um cisto, ou como, por exemplo, um linfonodo intramamário, ou um clipe na mama pós-cirúrgico, então, basicamente isso.
3 são os fibroadenomas, são aquele nódulozinho que eu mostrei ali, bem delimitado, né, circunscrito. Quando a gente está diante de um nódulo no ultrassom que é caracterizado como B3, a gente não precisa necessariamente fazer biópsia, não está indicado. A gente consegue fazer um controle com um novo exame em 6 meses. E nesse novo exame de 6 meses, a gente compara com o exame anterior. Se ele cresceu mais que 20% de tamanho, se ele se mantém ainda regular, ou se ele se tornou lobulado ou irregular. Se ele se mantém estável, a gente repete de novo em 6 meses. E depois de 2 exames consecutivos, a gente consegue espaçar um pouco mais de forma anual, tá? Se porventura cresceu mais que 20% ou mudou conformação para suspeito, a gente tem que biopsiar, tá? B4 ou B5 são achados suspeitos, né? A gente tem que fazer a biópsia, seja ela por core biopsy, guiada por ultrassom ou estereotaxia. E 6 é um paciente que já tem um diagnóstico de câncer e está em acompanhamento, tem histologia confirmada aí, tá? Bom, então como eu falei, se a gente tem achado suspeito nos exames de imagem, a gente tem que fazer a biópsia, né? Quais são as opções de biópsia que a gente tem? A primeira delas é a mais clássica, ela é de fácil acesso, baixo custo, né? É bem interessante na prática clínica usar, que é a core biopsy, né? Que é a biópsia por agulha grossa. Ela obtém fragmentos de tecido mamário para estudo histopatológico, então a gente estuda tecido, tá? Através da punção por agulha grossa. Então dá pra gente fazer um estudo de imunistoquímica, por exemplo, em cima desse tipo de biópsia, tá? Ela pode ser guiada por ultrassom, como tá ali na foto, ó, você identifica o nódulo pelo ultrassom e faz a biópsia guiada, tá? Ou pode ser guiada por estereotaxia, tá? É um excelente método. A gente tem também a opção de fazer a biópsia percutânea a vácuo, que é a mamotomia, só que ela é um pouco menos disponível, tá? Ela é melhor em relação à fragmentação, ela tem um fragmento maior, de maior qualidade, só que ela é mais cara, menos acessível, tá? É ótima para microcalcificação, tá? É ótima para microcalcificação, só que não é o que a gente tem no dia a dia, principalmente no SUS, tá? Então, é muito boa, mas você vai ver menos na prática clínica aí. A core biopsy, dependendo do caso, ajuda bem já, tá? Mas é importante a gente ter noção que existe, né? Uma mamotomia muito boa para micro. Até porque ela pode tirar, dependendo da micro, tirar a microcalcificação por completo. E a biópsia cirúrgica, né? Que é com bisturi, né? É o método mais tradicional, mais disponível, né? A gente sabe que é o padrão ouro para morte de tumor, mas é o mais invasivo de todos. A gente não faz, né? A gente faz só quando a gente precisa de uma amostragem maior, fica em dúvida, mas a gente sempre guarda e faz o método menos invasivo, tá? A gente tem a biópsia incisional e excisional, né? Que é aquela que tira um pedacinho ou tira toda a lesão, tá? Mas assim, é raro, tá? A gente geralmente faz em lesão cutânea, quando a gente tá na dúvida, alguma coisa do tipo. Quando é nódulo, a gente geralmente usa core biopsy mesmo. Bom, falando um pouquinho aqui dos tipos de biópsia, você vê que a gente está passando em ordem cronológica, né? Então, a gente está criando uma linha de raciocínio. Dito tudo isso, a gente vai falar um pouco dos tipos histológicos de câncer de mama. Câncer de mama não é tudo igual, tá? Câncer de mama é uma entidade muito heterogênea que a gente fala, né? Então, cada um precisa ser tratado de uma forma. E eu vou falar mais os principais aqui. A gente tem um antigo carcinoma ductal infiltrante, né? Que a gente chamou de carcinoma invasivo não especial, ou SOE, né? Antigo ductal. A gente sabe que é o tipo mais comum, né? Cerca de 70% a 80% dos casos. O prognóstico é favorável, né? Caso isolado e dependendo também do subtipo da imunistoquímica, tá? A gente tem o carcinoma lobular infiltrante, que é aquele que não tem expressão de ecaderina, que é uma molécula de adesão importante. Por causa da perda da expressão da ecaderina, ele tem uma maior tendência a ser bilateral e multicêntrico, tá? É menos frequente, cerca de 5 a 10%. Apresenta células em anel de cinete na histopatologia, né? E ele é mais associado à terapia de reposição hormonal. Esse aqui é uma doença de Paget, né? Que é uma desordem areola-mamilo. A gente vê ali, né? Bem diferente um mamilo do outro. A gente considera a doença de Paget um carcinoma in situ, tá? A gente vê que é uma destruição da papila ali. A gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com eczema subareolar, areolar, né? Na verdade. Então é importante. Muitas vezes a gente acha que é uma lesão cutânea, tipo dermatite, alguma coisa do tipo, e não é. Se você fazer uma biópsia, às vezes vem doença de Paget, né? Então ter uma suspeição clínica importante para essa doença é bem importante. Tá? E a gente tem os tumores de origem mesenquimal, que tem um prognóstico meio desfavorável, né? Um tumor agressivo, né? Que são os principais, os sarcomas e os tumores filóides malignos. A gente tem tumores filóides que são benignos, borderline e malignos, né? E depende da contagem ali na microscopia, tá? Mas sarcomas e tumores filóides são tumores de origem mesenquimal, tá? São tumores mais agressivos, a disseminação diferente do carcinoma invasivo tipo não especial, ao invés de ser linfática, é hematogênica, né? É pelo sangue, então é um tipo de tumor específico, bem delicado aí de trabalhar, tá?
Vou dar uma pincelada rápida no estadiamento, acho que para não ficar maçante, falar um pouco do TNM, é o que a gente usa, que é tamanho linfonodo de metástase, tá? A gente sabe que o T a gente divide em T1, T2, T3 e T4, tá? T1 são tumores até 2 centímetros, T2 são tumores entre 2 e 5 centímetros, T3 maiores que 5 centímetros e T4 a gente tem A, B, C e D. T4A é aqueles que acometem parede torácica, T4B pele, T4C é parede torácica e pele, e T4D são os tumores de carcinoma inflamatório que a gente fala, né? Que é aquele em casca de laranja, pó de orange, né? N a gente sem acometimento linfonodal. N1 são acometimentos de linfonodos homolaterais móveis, nível 1 e 2, tá? N2, homolaterais fixos ou linfonodos mamários internos clinicamente aparentes. E N3 quando pega linfonodo infraclavicular ou supraclavicular, né? Ou linfonodo interno, tá bom? Se a gente falar em patológico é diferente, esse aqui é o estadiamento clínico. Patológico a gente sabe que 1 a 3 é N1, linfonodos acometidos, 4 a 9 a gente considera N2 e 10 ou mais é N3. Então é diferente o estadiamento patológico e clínico, tá? M0 é aquela paciente que não tem metástase e M1 é aquela paciente que tem metástase à distância, tá? A gente vai falar mais pra frente quais são os tipos mais comuns, os sítios mais comuns de metástase do câncer de mama, tá? A gente vê aqui um exemplo de mama doente, classicamente doente, né? A gente vê que a mama direita, a pele está retraída, né? A gente tem acometimento do complexo areolo-papilar. Esse é o famoso carcinoma inflamatório, né? A gente vê que é um aspecto em casca de laranja mesmo. Se você não tiver uma suspeição clínica para isso, você deixa passar, tá? A gente já vê algumas vezes alguns colegas menos experientes que às vezes se deparam com isso e acabam confundindo com mastite e trata por um longo tempo com corticoide, obviamente sem nenhum resultado. Então, você ter conhecimento da doença, saber que isso aí pode ser uma doença mais séria, ser câncer de mama, e basicamente ter a noção de mandar isso para um mastologista, para um especialista para avaliar, já ajuda, já salva a vida de uma paciente. Então, é importante a gente ressaltar isso aqui, porque isso não é normal, tá? Não é mastite isso aí. Então, é importante a gente estar falando isso aqui, tá? E quais são os exames pré-operatórios? Falando de metástase, a gente sabe que câncer de mama, né, ele tem alguns locais mais comuns de disseminação, né? Ele vai para alguns órgãos mais comuns, né? A gente sabe que os mais comuns são pulmão, né? Pulmão, osso e fígado ali, né? A parte de abdômen e pelve. Então, sempre que você fazer estadiar o paciente, né? Quando o paciente ele vai para quimioterapia neoadjuvante, é recomendado fazer estadiamento pré-QT, ou quando ele é um tumor avançado. Tá? Então a gente tem que fazer uma cintilografia óssea, uma TC de tórax e uma tomografia de abdômen e pelve, que eu sempre peço lá quando eu vou estadiar meus pacientes. Tem gente que adota raio-x e ultrassom, eu gosto bastante das tomografias, eu acho que é mais preciso, tá? E o tratamento do câncer de mama, até que se prove o contrário, é cirúrgico se você quiser obter a cura, tá? A gente sabe que a gente tem algumas terapias aí que vêm se envolvendo ao longo dos tempos, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, que aliam a gente na cirurgia, tem um desfecho mais favorável, mas até que se prove o contrário, o tratamento ainda é cirúrgico para cura, tá? Pode ter alguma ordem desses tratamentos que eu falei mudar um pouco, mas a cirurgia é inevitável caso você queira curar a doente, tá? A gente faz a cirurgia menos invasiva possível, para tirar toda a lesão com margem de segurança, tá? A gente sabe que a medicina evoluiu e com a mastologia não foi diferente. As técnicas cirúrgicas melhoraram. Antigamente, o câncer de mama era mastectomia com esvaziamento para todo mundo, hoje não. A gente sabe que tem opções de quadrantectomia, a gente sabe que tem reconstrução mamária, então a gente tem algumas técnicas para se usar. A cirurgia conservadora, a gente indica, tá, que é a quadrantectomia, que é não tirar a mama toda, a gente tira o tumor como margem de segurança. Quadrantectomia ou setorectomia, quando a gente tem uma relação tumor-mama boa, menor que 20%, quando é possível obter uma margem de segurança, tá, com a quadrantectomia. Então, se a mama for muito pequena e essa relação for maior, tá, um tumor muito grande para uma mama pequena, talvez não seja possível fazer a quadrantectomia, tá? Então, é isso que eu estou tentando dizer aqui. Radioterapia disponível, então toda vez que você faz quadrantectomia ou uma cirurgia conservadora para câncer de mama, você tem que fazer radioterapia adjuvante, então você tem que ter um serviço que dispõe de radioterapia, isso é crucial. Se não tiver, não dá para você fazer quadrantectomia, tá? E geralmente são tumores em estágios iniciais, né? Em estágios iniciais, porque são tumores pequenos, é basicamente lógico isso aí, tá? O tipo de cirurgia conservadora eu falei aqui já, que é tumorectomia, né? Que basicamente é quando você não precisa de margem de segurança. A gente não usa isso para câncer, a gente usa isso para fibroadenoma, por exemplo, que a gente faz a enucleação do nódulo. Setorectomia, quando a gente tira a mama, tira o pedaço da mama sem tirar a pele, sem chegar ao músculo peitoral maior. E a quadrantectomia clássica, aquela que a gente tira a pele, tumor, margem de segurança e vai até a face do peitoral maior,
tá? Esses são os tipos principais de cirurgia. É legal falar, eu falei lá no começo da aula que a gente tem que fazer um estudo linfonodal, né, quando a gente tem diagnóstico de câncer de mama. E antigamente a gente fazia esse esvaziamento axilar para todo mundo, tirava 10, 14 linfonodos, 20 linfonodos para pacientes que têm 1N0, por exemplo, o que é muito ruim. A gente sabe que a linfadenectomia clássica tem taxas maiores de linfedema do que o linfonodo sentinela, né? Cerca do triplo, cerca de 21% aí, né? Para 7 de linfonodo sentinela. Então foi desenvolvida essa técnica de linfonodo sentinela, que basicamente é o primeiro linfonodo da cadeia de drenagem da mama, que fica na axila, tá? Aí a gente faz essa técnica quando ela está indicada, ou guiada por azul de metileno ou azul patente, que a gente injeta na região subareolar, massageia ali e espera drenar o azul para axila e procura o linfonodo azul ali durante a técnica. Ou a gente pode fazer a marcação com Tecnes 99, que é guiada por medicina nuclear, tá? A gente faz uma incisão de 2 a 3 centímetros abaixo da linha axilar ali, tá? E a gente pode fazer a biópsia de congelação no intraoperatório. Então você tira o linfonodo, manda para o patologista no intraoperatório, ele diz se tem metástase ou não. E aí você pode prosseguir para uma linfadenectomia axilar, ou você pode preservar a linfadenectomia em alguns casos específicos, do Acosog 011 ou Amares, que são bem específicos, eu não vou ficar batendo aqui. Mas a gente sabe que o linfonodo sentinela é muito menos agressivo que a linfadenectomia, com taxa de linfedema menor, parestesia menor. Tá? De linfedema a gente fala 7% para linfonodo sentinela versus 21 a 25% para linfadenectomia clássica. Então, é bem grande essa diferença. Então, eu coloquei umas fotos aí, na verdade, da técnica, né? Então, a gente faz incisão, abre pele, tecido celular subcutâneo, vai colocando farabelf, abre a face, a clave peitoral e vai em direção do linfonodo, né? E você vê que ele está corado ali. Então, é azulzinho mesmo, a gente consegue identificar ele quando a gente usa a técnica de isopatente. E quando é usado o radiofármaco, a gente usa o gamma probe, né? Que ele apita quando a gente encontra o linfonodo sentinela. Então, basicamente, são essas duas opções que a gente tem. Essa aqui é uma foto do linfonodo comprometido por metástase, tá? A gente vê um espessamento de cortical importante ali, né? Que a gente pode ver no ultrassom pré-operatório, né? Então, essa é uma congelação intraoperatória que a gente fez lá, tá? Então, o patologista analisou quando a gente estava operando e falou, ó, Caio, tá comprometido aí, vê o que você quer fazer. Você quer esvaziar, vai guardar parte de terapia, mas a gente já tá ciente que tá comprometido, tá? As cirurgias radicais da mão, a gente tem a mastectomia simples, a gente tem aquelas mastectomias radicais que caíram basicamente em desuso, né? Que é Halsted, Pata e Madden, que se tirava peitoral, hoje a gente sabe que não existe mais, tá? A gente não faz. Salvo alguns casos muito específicos, a gente sempre poupa o músculo peitoral quando possível, tá? E a radioterapia? A radioterapia a gente sabe que é utilizada para o controle loco-regional da doença, tá? A principal indicação dela é a pós-cirurgia conservadora da mama para câncer, e geralmente ela está... quando isso não acontece, em mastectomias, a gente indica ela para tumores grandes, geralmente T3, maior que 5 centímetros, e no NCCN ela é obrigatória acima de 3 linfonodos positivos, mas na prática, mais que um linfonodo positivo a gente já faz, tá? A paciente não escapa. Então, ou tumores grandes maior que 5 centímetros, ou com linfonodo positivo a gente já indica a radioterapia adjuvante. Quimioterapia. Quimioterapia é diferente da rádio. Quimioterapia é aquela que a gente faz endovenosa. A gente pode fazer ela antes de operar, que é a neoadjuvante, e pode fazer aquela que a gente faz pós-cirurgia, que é a adjuvante, tá? QT-neo a gente faz, que a quimio que a gente faz antes de operar, a gente basicamente faz quando a gente está pensando em fazer cirurgia conservadora. Então, um tumor muito grande, quando você quer reduzir ele para possibilitar a cirurgia conservadora, essa é uma indicação. Então, tumores T3 ou T4. Tumores com axila positiva, tá? Pacientes com axila positiva, tumores triplo negativos maiores que 1 centímetro ou HER2 maiores que 2 centímetros, que são tumores mais agressivos, mas pelo contrário eles respondem bem à quimioterapia. Então a tendência é nesse tipo de tumor fazer quimioterapia neoadjuvante. Ou pacientes com carcinoma inflamatório também, que é o T4D, entra no contexto de tumores avançados. E quimioterapia adjuvante é quando vem linfonodo positivo no patológico, então às vezes você vai, avalia a paciente, o ultrassom tá normal, opera, tira o linfonodo sentinela e vem positivo, aí você faz. Tá? Pacientes jovens não escapam de quimioterapia adjuvante. Pacientes em idade reprodutiva, a gente entende que ela vai viver bastante, então a gente tem que usar todo o arsenal terapêutico que a gente tem. Então, não escapa de quimioterapia, paciente jovem com câncer de mama. Basicamente, quando tem uma invasão linfática extensa ou se há indiferenciado. Tá?
Aqui é um paciente que, por exemplo, a gente tinha um tumor, né? É um nódulo grande, com microcalcificação, foi feita a clipagem dele, tá? Foi para quimioterapia neoadjuvante e você vê que teve uma resposta ali, né? E o clipe marca a lesão. Então, muitas vezes, tumores HER ou tumores triplo negativos que respondem à quimioterapia, eles respondem tão bem que às vezes eles somem. Então, quando você pensa em cirurgia conservadora para esse tipo de tumor, você tem que clipar ele antes de começar a quimioterapia, porque ele some e depois você não sabe onde ele está para poder operar. Então a gente clipa ele, aí tá um exemplo, tá? A gente consegue ver o clipe dentro da mama, tá? Aí quando você vai operar, você marca esse clipe com o Tecnesse, você joga radiofármaco aí dentro, e aí o radiofármaco te guia para conseguir tirar esse clipe com margem de segurança. Então a gente vê o clipe ali centrado na peça cirúrgica que tirou, saíram todas as microcalcificações, a gente vê os fios de algodão marcando as margens cirúrgicas, então um fio superior, 2 inferior, 3 lateral, para guiar o patologista para analisar a peça. Então quando você dispõe de medicina nuclear, dispõe de clipe, é um mundo maravilhoso para o patologista, tá? Então a gente vê que a gente consegue tirar um pedaço muito pequeno e consegue dar uma segurança oncológica adequada para o paciente. Essa é a peça traduzida aí que a gente tirou em vivo, né? E a foto da peça. Então você vê que é uma peça muito pequena e a peça isso para paciente é muito bom. Se você conseguir margem de segurança tirando tanto pouco de mama, a simetria fica boa, né? Você complementa com rádio, é a mesma desfecho do que mastectomia para pacientes de cirurgia conservadora com radioterapia. E da parte oncoplástica fica excelente. Então, quando possível, a gente sempre opta por essa técnica aí, tá? É óbvio, existem as contraindicações, uma delas é o carcinoma inflamatório, por exemplo, mas quando possível a gente opta por ela. E essa aqui é a famosa imunistoquímica, né, que dá sobrenome ao tumor do câncer de mama. Isso aqui, todo mastologista tem que saber de cabo a rabo, isso aqui é o que guia o tratamento, isso aqui você entende prognóstico da doença, você entende quais são os melhores tratamentos que você pode ofertar para o paciente, entende o comportamento do tumor, tá? Então, quais são os principais receptores analisados aí na imunistoquímica, né? Então, receptor de estrogênio e progesterona, uma proteína transmembrana chamada HER, e o Ki67, que é o índice de replicação do tumor. Quanto maior o Ki67, maior a agressividade do tumor, tá? E quanto maior a agressividade do tumor, maior a chance dele responder à quimioterapia, tá? Luminal A, a gente classifica aquele tumor que tem receptor de estrogênio e progesterona positivo, HER2 negativo, Ki67 pequeno, então menor que 14. Desses tumores é o que tem melhor prognóstico. Luminal B é quando tem o Ki67 maior que 14, tá? Isso é o que diferencia ele do luminal A, tá? HER2 puro, quando tem o receptor de estrogênio e progesterona negativo, HER2 positivo e Ki67 não qualquer valor. Triplo negativo, quando você tem esses três marcadores negativos, geralmente o Ki67 é bem alto, porque é o tumor mais agressivo deles, tá? E a gente tem o luminal híbrido, que é uma terminologia antiga, hoje a gente chama de luminal B com expressão HER, que é aquele que tem receptor de estrogênio e progesterona, HER2 positivo e Ki67 de qualquer valor. Tá? Então, basicamente isso. Isso aqui vai te guiar para tratamento de qualquer paciente com câncer de mama e isso aí é muito importante. A gente tem, além da radioterapia e quimioterapia, a hormonoterapia, que é o bloqueio hormonal para pacientes que expressam receptor de estrogênio e progesterona, diminui a chance de recorrência da doença. Tá? A gente tem algumas opções. Para pacientes na pré-menopausa, geralmente a gente usa o tamoxifeno, que é um modulador seletivo do receptor de estrogênio, né? Um antagonista, tá? Como eu disse, está indicado para mulheres na pré-menopausa, ele não é isento de efeitos colaterais, tá? Então ele aumenta o risco para paciente de endométrio, no risco relativo de 3, induz ovulação, fogacho, aumenta o risco para trombose também no risco relativo de 3, aumenta o risco de catarata, mas os benefícios são maiores que os riscos, então a gente usa, tá? Diminui bastante o risco de recorrência. E o anastrozol, que a gente usa, que são inibidores da aromatase, a gente usa basicamente em pacientes na pós-menopausa, tá? Para pacientes que têm o HER2 positivo, a gente tem drogas muito boas, né? O trastuzumab, o pertuzumab, né? São drogas indicadas para pacientes que expressam essa proteína transmembrana. A gente faz um bloqueio seletivo, então tem menos efeito colateral que quimioterapia. Vermelho ou branco que cai cabelo, unha fica quebradiça, né? Diarreia. Esse, por ser uma terapia-alvo dirigida para a célula com o tumor, com a proteína transmembrana HER, tem menos efeitos colaterais. Então a gente tem o trastuzumab, né, que bloqueia o sítio 4, tá, do HER, e o pertuzumab, que é o que bloqueia o sítio 2, né? Então a gente pode usar os dois em conjunto, né, que é o duplo bloqueio que a gente chama, que é excelente, as taxas de resposta são excelentes, tá? E a gente tem ainda hoje o TDM1, que é a TDM1 etancina, que a gente usa em pacientes HER que não obtiveram a resposta patológica completa
na quimioterapia neoadjuvante, que tem tumor residual. E a gente tem hoje o trastuzumab deruxtecan, que é uma droga melhor ainda, que foi desenvolvida agora recentemente, está bem estabelecida também, melhorou metástase cerebral. Então, assim, a gente tem evoluído muito na terapia dirigida, tá? Para tumores luminais, no cenário metastático, a gente tem os inibidores de ciclina, CDK4, CDK6 também. Na parte do tumores triplo negativo, a gente tem os anticorpos monoclonais, né? Pembrolizumab. Então, várias drogas aí que a gente usa, que vão surgindo no mercado. Então, por isso que eu falo que o mastologista tem que estar sempre atualizado. Senão você fica para trás. Então, você fica para trás e não deixa de dar o tratamento padrão para o tua paciente. Então, é um mundo muito legal que a gente estuda o tempo todo para estar entregando o melhor tratamento possível para o paciente, tá? Então muda bastante. Então basicamente isso que a gente tem para ajudar a gente aí junto com a cirurgia. Falando um pouco de anedomastectomia redutora de risco, tá? A gente caiu por terra, tá? A parte de mastectomia profilática, a gente sabe que a gente não reduz 100% a chance de recidiva da doença, de ter a doença, tá? A gente diminui até 90% a chance de ter, mas não isenta a paciente. Então a gente chama hoje de adenomastectomia redutora de risco, que é retirar a mama antes que o câncer aconteça, basicamente, tá? Ficou muito famosa, foi muito polêmica quando a Angelina Jolie fez. Ela teve uma mutação de BRCA1 ou 2, não me lembro agora, mas que aumenta muito a chance da paciente ter câncer de mama durante a vida. E ela optou por fazer adenomastectomia redutora de risco. Então ela retirou a mama, preservando pele, bico do peito e reconstruiu com uma prótese de forma imediata. Foi polêmico demais na época, tá? Muita gente questionou isso, mas hoje é bem estabelecido que ela está indicada para pacientes de alto risco, principalmente aquelas com mutação de BRCA1, BRCA2, P53, porque as pacientes é bem documentado na literatura que tem uma chance muito aumentada de ter. Então a gente faz a adenomastectomia redutora de risco, sim, tá? Reconstrói de forma imediata e também está indicada a cirurgia do ovário em alguns casos, tá? Então é uma doença muito estigmatizante, né, a do câncer de mama. Antigamente a gente tinha... Esse era o perfil da paciente pós-câncer de mama. Antigamente era uma paciente que ficava basicamente mutilada, né, que o pessoal fala, né, fica com uma mama e a outra reta do outro lado, né. Isso é muito ruim para a mulher, estigmatiza demais a mulher fica com uma autoestima baixa. Então a gente se atentou bastante a isso, o pessoal da mastologia tem se atentado bastante a isso, tem se discutido isso muito em congresso, e foram criadas cada vez mais técnicas de oncoplastia, que a gente fala, né, que são técnicas de construção mamária. Devolver a autoestima para a mulher também faz parte do tratamento. Assim como o rastreio, o diagnóstico, a quimioterapia, a radioterapia, o bloqueio hormonal, a oncoplastia, você devolver a autoestima da mulher faz parte do tratamento, né? É uma das últimas vias, mas ainda a gente considera tratamento também, tá? E aí a gente vem desenvolvendo o uso de próteses expansores, né? Então a gente sabe que é bem estabelecido há muito tempo o uso de prótese de silicone, expansores de tecido que são como se fosse uma prótese murcha que a gente usa quando não tem pele, então naquele caso anterior é uma boa indicação. Geralmente a gente posiciona ele na localização retropeitoral, então descola o peitoral maior do menor, coloca ele entre eles, vai enchendo depois no consultório entre 7 a 10 dias de intervalo, até distender a pele, distender o músculo e ganhar uma loja para trocar a prótese depois, tá? Se for para radioterapia, a gente tem que ir com o expansor cheio, então a gente enche ele e manda a paciente para radioterapia, radia, depois de 6 meses troca por uma prótese definitiva. Então, bem estabelecido o uso de próteses expansores. A gente tem o uso de retalhos, né, o TRAN, que não usa mais, né, o TRAN clássico, usa mais a microcirúrgica, então o DIEP é muito bem estabelecido. O TRAN tinha muito problema que dava muita hérnia, né, é uma cirurgia gigantesca, muito mórbida, hoje acabou com a microcirurgia. E também tem o retalho do músculo grande dorsal, que é o músculo das costas. A gente pode rodar o músculo das costas para poder reparar o defeito. Então a gente vê que os resultados são bons, né? Antigamente a gente tinha paciente reta, hoje a gente tem algumas opções que deixam bem melhor a mama. E lógico, não é perfeito, tá? A gente vem depois com a micropigmentação para simular a areola, tá? A gente pode fazer enxerto também da virilha, mas a micropigmentação tem tido bons resultados. Não fica igual, a mama não é igual por natureza. A gente tem as mulheres já têm mamas diferentes quando nascem, né? A simetria é inevitável, mas a gente deixa o menor possível, o mais simétrico possível. E os resultados têm sido muito bons, tá? Então a gente vê aqui algumas opções, alguns exemplos de pós-operatório. Expansores ali, com troca de prótese depois, ou TRAN, e ali também um grande dorsal embaixo. Então são várias opções. Então, concluindo aqui, tá? A gente sabe que o câncer de mama, quando diagnosticado e tratado de forma precoce, tem alta chance de cura, com sobrevida maior que 90% a 95%. Por isso que a gente bate o tempo todo nos programas de rastreio.
Ginecologistas, que são a porta de entrada da saúde da mulher, e mastologistas têm papel fundamental em informar a paciente sobre as alterações da mama, tá? Sobre os programas de rastreio, quando começar a fazer mamografia, como se palpar, enfim. A gente sabe que a tecnologia e mapeamento genético são aliados no combate ao câncer de mama, tá? Como eu já falei, foi bem batido aqui na aula. Cirurgias e tratamentos agressivos cirurgias e tratamentos menos agressivos são a realidade em nosso meio após o advento da quimioterapia neoadjuvante e terapias-alvos. Então, como eu falei durante a aula. E a mastologia está em constante evolução, né? Uma área nova aí na medicina, se você for ver, comparado às outras, e que se atualiza todo ano. Todo ano tem coisa nova para a gente estudar. E é bom isso, porque a gente consegue entregar cada vez mais melhores resultados para o paciente. Tá? Então, era basicamente isso que eu tinha para falar, tá bom? Fico aqui para a gente discutir um pouquinho e tirar dúvida aí, caso vocês tenham alguma pergunta. Show de bola, doutor. A gente agradece bastante aí a aula. Muito interessante, agregou bastante conhecimento aí pro Congresso Internacional de Tecnologia, né? Agora a gente tem algumas perguntas que a gente formulou, que são dúvidas frequentes que as mulheres têm muitas vezes a respeito do câncer de mama, tem alguns estigmas, né? Então, assim, para pacientes assintomáticos, a gente falou a respeito do rastreio. Que cuidados, quando o paciente deseja iniciar esses cuidados da mama, quais são as recomendações que o senhor tem para ela a respeito de que profissional procurar, quando procurar? Certo, beleza. Então, Guilherme, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda a mamografia todo ano a partir dos 40 anos para mulheres de baixo risco, tá? Então, se a mulher não sente nada e quer começar a cuidar da mama, eu acho que 40 anos é uma boa idade. Tá? Só que a gente tem que individualizar o tratamento da paciente, né? Então a gente tem casos específicos, como eu disse, pacientes que têm história de câncer de mama masculino na família, tem 2 ou mais familiares de primeiro grau, uma familiar de perto que teve história de tumor triplo negativo, a chance de ser genético é maior. Então eu recomendo que procure o ginecologista, tá? Que é geralmente a porta de entrada da saúde da mulher, converse com ele a partir do momento que ele identifica que pode ser uma paciente de alto risco, mandar para a gente, para um mastologista. Ou se você já tem conhecimento de uma paciente, de uma familiar que tem história e acha que talvez seja uma paciente que tem que começar antes dos 40 anos, procure um mastologista, tá? Passe em consulta, ele vai te fazer uma anamnese bem detalhada, um exame físico, vai te dar o melhor programa de rastreio para você, tá? Mas basicamente, para paciente de baixo risco, a partir dos 40 anos, mamografia e exame físico anual. Tá? Basicamente isso. Se você tiver uma história de familiar com história, procure um mastologista para passar em consulta, porque talvez seu rastreio não seja igual de todo mundo. Uhum. Tá? Doutor, já pegando o gancho, mulheres com familiares com câncer de mama, quando que o senhor indica o teste genético? Certo. O teste genético ele não está indicado para todos os pacientes, tá? Então, o teste genético a gente fala aqui o tempo todo dele, só que às vezes ele pode gerar confusão, né? A gente tem alguns resultados que deixam a paciente mais ansiosa do que resolve alguma coisa. Então, ele tem que ser bem indicado. Essa é uma pergunta interessante de ser feita, tá? A gente geralmente faz teste genético para pacientes que têm história de tumor triplo negativo. É um tumor que já está bem associado a componente genético. Então, se a paciente tem história de tumor triplo negativo, está indicado, tá? Se tem história de câncer de mama masculino na família também, a paciente tem câncer de mama, a gente faz teste genético. Se tem 2 ou mais familiares com câncer de mama, a gente também faz, tá? Se sua mãe teve câncer de mama numa idade mais avançada, 70 anos, um luminal A, um luminal B, a gente geralmente não indica, tá? Agora, se tua mãe teve um jovem, né? Se tem 2 familiares de primeiro grau com câncer de mama, aí eu acho que vale a pena. A gente testa, geralmente, no indivíduo que teve a história de câncer, e se deu alterado, a gente testa os familiares mais próximos ali. Geralmente, os laboratórios, eles dão esse teste genético, a partir do momento que ele está alterado. Então, você testou uma paciente, deu alterado, você ganha 5 testes genéticos para a família. Então, basicamente assim, porque eles entendem a importância de testar a família, entende? Então, basicamente, tumores triplo negativos, câncer de mama em homens, 2 ou mais familiares, ou familiar com história com câncer de mama jovem. Então, são casos que a gente tem que abrir mais o olho e o teste genético pode estar indicado. Sobre os tratamentos, né, também. Quais são as indicações da quimioterapia neoadjuvante? Beleza. Bom, a quimioterapia neoadjuvante é aquela quimioterapia que a gente faz antes de operar, né? Então, acho que o principal, uma das primeiras indicações assim que a gente usa a quimioterapia neoadjuvante é quando a gente tem um tumor grande e a gente quer reduzir ele para fazer uma cirurgia conservadora.
Então, basicamente, isso é uma indicação clássica, assim, né? Outra indicação é para tumores que respondem bem à quimioterapia. Então, por exemplo, tumores triplo negativos maior que 1 centímetro, a gente já tem tendência a fazer quimioterapia neoadjuvante. Tumores HER, mais que 2 centímetros a gente faz. E tumores com axila positiva. Então, basicamente isso. Exceto se ele for luminal A. Aí a gente tem que individualizar aí, porque aí depende do tamanho do tumor. Mas, basicamente isso. Se você está tumores avançados, tumores grandes, com linfonodo positivo, ou triplo negativo maior que 1 centímetro, ou HER2 maior que 2 centímetros. São basicamente essas situações que a gente faz quimioterapia neoadjuvante. É interessante a gente falar também, aproveitar o espaço que a gente está tendo, né? O câncer de mama, ele é uma doença que, assim, tem uma mortalidade muito importante aqui no Brasil, a gente sabe disso, né? É um câncer muito prevalente entre as mulheres, mas a gente tem que falar também um pouco sobre a questão da feminilidade e da autoestima dessas mulheres que às vezes precisam realizar uma mastectomia. Certo. Né? Então a gente vê essas imagens aí, realmente é uma imagem que assusta a mulher, né? Perde um pouco da autoestima, ela fica desmotivada, mas a gente sabe que é um mal necessário para ela naquele momento. Certo. Em relação a isso, quando que está indicado a gente fazer a colocação de extensores ou de próteses, em quais ocasiões, depois de quanto tempo que a pessoa faz o tratamento? Certo. Beleza. Então, a reconstrução, a gente tem alguns tipos de reconstrução, né? A gente tem reconstrução imediata e tardia, né? Existem alguns casos que a gente consegue fazer reconstrução imediata da mama. Então, por exemplo, um tumor multifocal pequeno, por exemplo, que você é mandatória a mastectomia, a gente faz a adenomastectomia quando possível, que é como se fosse tirar a mama preservando pele e bico do peito. Então, você tira os gomos de uma laranja e preserva a casca, né? Aí você vai, solta o músculo peitoral maior e põe em retropeitoral uma prótese de forma imediata. Então, existem algumas indicações de reconstrução imediata. Um CDIS extenso, por exemplo, você pode fazer uma adenomastectomia e colocar uma prótese de forma imediata. Um tumor multifocal pequeno que acomete o bico do peito, você pode fazer uma mastectomia clássica e colocar um expansor. Então, existem alguns casos que a gente consegue fazer na hora da reconstrução, tá? Agora, reconstrução tardia, né, existe também as indicações, porque existem contraindicações da reconstrução imediata. Uma delas é o carcinoma inflamatório, tumores T4B avançados. A gente não tem indicação de se reconstruir de forma imediata, porque existem chances de recidiva num curto período. Então, a gente geralmente faz cirurgia oncológica, acaba todo o tratamento, faz radioterapia se tiver que fazer. Depois que acabou a radioterapia, a gente espera em torno de 1 ou 2 anos, aí depende de cada paciente, cada tipo de tumor. Depois que ficou 1 ou 2 anos livre da doença, a gente pensa na reconstrução tardia. Aí o expansor a gente usa para quando o paciente não tem pele, fazer a mastectomia clássica, né? Uma opção ao expansor é um grande dorsal, por exemplo, mas uma cirurgia mais invasiva, a gente prefere o expansor quando dá. E aí a gente, igual eu falei, enche o expansor, ganha tecido, né? Ganha loja e depois troca por prótese. E acho que é basicamente isso. Então, depois que acaba todo o tratamento, acaba a terapia, a gente espera geralmente 1 ou 2 anos aí. Depende muito de cada caso. A gente individualiza o tratamento. Certo. Mais alguma dúvida, Gui? Não, acho que é isso mesmo. Isso. É isso. Eu queria muito agradecer a presença do senhor, a aula, as dúvidas que foram sanadas aqui. Certo. Agradecer a preceptoria, né, na nossa liga. Queria agradecer também ao Gui, para a gente estar aqui. E gostaria de agradecer a todos por assistir essa aula. E fiquem ligados nas próximas aulas que tem aí do nosso site. Muito obrigada.